nos dias mais frios, justamente, é comum que a nossa fome aumente e muitas vezes acabamos recorrendo a alimentos mais calóricos para nos aquecer. Mas por que isso acontece? Como que a gente pode fazer escolhas mais saudáveis durante essa época do ano? Para nos ajudar a entender, eu recebo a nutricionista Letícia Gonçalves para explicar o que está por trás desse aumento no apetite no inverno e como a gente pode evitar cair nas tentações dos alimentos menos saudáveis. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado. É verdade, comece perguntando, que no o inverno e o frio dá mais fome? É verdade porque no frio nosso corpo ele precisa produzir mais calor para nos mantermos aquecidos. Então a gente tem um pouco mais de fome, principalmente aí carboidratos, é normal, porque o nosso corpo está tentando pegar mais energia para conseguir se manter aquecido. E quais alimentos a gente costuma buscar? Você citou o carboidrato, mas alguns alimentos que a gente costuma consumir mais e que era bom acender um sinal de alerta. Geralmente nessa época a gente gosta de coisas mais quentinhas, mais calóricas, como fondis de queijo aí, sopas, muitas vezes aí, algumas preparações prontas já ricas em sódios, embutidos, cuidar também com o excesso de massas. Entra aí lasanha, pizza, então geralmente esses alimentos mais calóricos e quentes que a gente tem que cuidar um pouco mais. Chocolate quente ricos em açúcar, como eu falei, fundis à base de queijo, frituras como salgadinhos aí, geralmente são os alimentos mais palatáveis que acabam sendo mais procurados nessa época. Olha, você descreveu o meu cardápio aí. Eu acho que a maioria das coisas que tá aí, todo mundo gosta. Um fundi, como que não vai bem um fundi agora com esse friozinho, uma sopa, colocar ali uma linguiça calabresa, algo para dar mais um gostinho. Então, ó, alerta da Nutri, alimentos para evitar. Agora, tem um alimento ali que você me disse antes que não estava na relação e que eu fiquei surpresa. Salada, fruta, por que a gente deve evitar também à noite? É importante evitar esse tipo de alimento nessa época porque eles são alimentos mais frios. Então, eles podem deixar a gente com mais frio ainda. Então, se a gente já está num dia muito frio, então é preferir legumes cozidos, refogados, assados, frutas aquecidas como abacaxi, maçã, banana, fazer uma saladinha de fruta aquecida, quentinha, assada, botar canela, um pouquinho de cacau em pó. Então, isso vai ajudar com que o nosso calor interno ajude um pouco mais. Muitas vezes a gente consumir frutas geladas, salada crua, fria, aumente o nosso frio. Então é importante a gente priorizar os alimentos mais quentes. Mingau de aveia, fazer um mingauzinho quente. Uma delícia, riquíssimo em fibras, até botar uma dose de proteína, whey protein, para dar mais saciedade. Quentinho ali, é gostoso, confortante, é uma ótima opção. Ovo também, um ovo mexido pode ser uma opção. Ovo mexido, cozido ali, ótima opção de fonte de proteína. Gordura boa, ajuda muito a saciedade também. Botar em sopas é uma delícia. Então, já que entramos no que é possível, a Letícia também deu algumas sugestões de alimentos que são interessantes consumir nessa época. Olha só, pipoca. Pipoca na janta pode? Isso é um assunto polêmico, né? É aquela que depois que a gente vira adulta, pipoca vira janta, né? Pipoca é sim, dependendo do preparo, uma ótima opção. Ela é riquíssima em fibras, traz bastante saciedade, mas trazendo ela ali para janta, é importante a gente ressaltar que ela é fonte de carboidrato. Então, ela traz saciedade com questão de fibras, mas é importante ter fonte proteica junto. Então, ela pode sim ser uma opção para ser consumida à noite, mas é interessante a gente aí bater um shake com whey protein, ter alguma proteína junto para trazer ainda mais saciedade. Mas, de vez em quando, não vejo nenhum problema aí, dependendo do preparo, a pipoquinha aí ser uma janta, principalmente de nós adultos, né, que chega em casa cansado. Agora, Letícia, tu colocou ali chocolate acima de 70%. Como preparar um chocolate quente, que é extremamente calórico, né? Que seja de uma forma mais saudável. A gente pode estar usando aí leite da sua preferência, que costuma usar, de preferência desnatado, né? Que já é reduzido em gorduras. Um chocolatinho 70 para colocar ali para derreter junto, um cacau em pó, uma canela. Já acaba reduzindo mais o teor de caloria desse alimento e fica uma delícia. O chocolate também amargo, pelo fato dele ter maior teor de cacau, faz com que a gente consuma um pouco menos a quantidade. Geralmente ao leite a gente acaba, digamos, extrapolando um pouquinho mais na quantidade, né? Então, os chocolates mais amargos faz com que a gente tenha um controle maior do consumo. Bem, há pouco uma espectadora até mandou uma mensagem dizendo que tem percebido que até depois do almoço, chega nesse horário, já está com fome de novo, já está com vontade de comer um doce. O que ela tem que observar na alimentação dela, na rotina dela, que pode estar gerando essa falta de saciedade? O que é muito comum no inverno as pessoas deixarem de tomar água. Então, muitas vezes é sede.
que acontece? Ah, tá muito frio, não sinto sede, então a gente sempre tem que estar atento que nunca posso esperar sentir sede para tomar água, isso aí o corpo já está desidratado. Então no inverno a gente acaba não tomando menos água e o nosso corpo confunde fome com sede. Então, manter a hidratação em dia e ver se nesse almoço a quantidade proteica está adequada, porque a proteína é o que mais traz saciedade, então ver se a quantidade está adequada para a pessoa. Quantidade de fibras também, se tem bastante verdura, legumes, como eu comentei, assados, cozidos, muitas vezes tem pouco. Alimentos integrais também ajudam bastante na saciedade. É porque é importante dizer, quando a Nutri fala em carboidratos, arroz, macarrão, massa, a gente come muito e é isso que engana o estômago. Ele enche, mas não sacia. Realmente, acaba tendo aquele desequilíbrio entre carboidrato, proteínas e fibras. O carboidrato acaba entrando em muita quantidade, a proteína e as verduras, as fibras acabam entrando em menor quantidade. A Letícia também me pediu para chamar a atenção para um outro ponto que está diretamente relacionado, né? A gente acha, estou comendo mais, mas será que estou praticando atividade física? Isso pode ser também muito importante. Realmente, no inverno o que a gente quer? Ficar mais paradinho, ficar mais quietinho, o que acontece? A gente quer consumir mais alimentos e o nosso gasto energético diminui, o que muitas vezes pode estar contribuindo aí para o nosso ganho de peso nessa época aí, então é importante ficar atento. Tá comendo um pouquinho mais, tá querendo um pouquinho mais de doce, mas não falta academia, vamos fazer atividade física, mexer o corpo aí que já ajuda a esquentar e ajuda também a aumentar o gasto calórico dos alimentos consumidos. Maravilha! E é importante também ficar atento à alimentação, especialmente para garantir que a sua imunidade também fique alta, porque põe casaco, tira casaco, sobe e desce temperatura. Hoje estamos aqui encasacados, mas a partir de amanhã a tendência já é esquentar. Então a gente também tem que ficar atento a isso para também não ficar doente, né? Com certeza, nessa época aí a gente acaba consumindo aí menos frutas, menos salada crua, como eu comentei aí. Então é importante a gente caprichar em boas fontes de proteínas magras, legumes cozidos, mas ainda assim consumir bastante água, verduras, legumes cozidos, para que a nossa imunidade consiga aí ficar em dia. Tá certo. Letícia, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais, trazendo um assunto tão importante. Obrigada. Obrigada.